ficava assim com frases prontas no papel, assim, que eu chegava a pessoa e perguntava assim, ¿Dónde hay un mercado acá cerca? Onde tem um mercadinho aqui? ¿Dónde es el banheiro? Eu começava a entender que as coisas não são 880, não é preto e no branco, cara. Perfeito. Tem um degradê gigante no meio dessas duas cores aí. Mas pra mim foi muito mais assim, será mesmo que foi uma coincidência? Ou eu estava indo já para centros urbanos, que é mais fácil de encontrar esse tipo de ajuda, e eu dizia qual era o meu problema. Ei, a minha bicicleta quebrou. Eu estava me expondo para que alguém me oferecesse essa ajuda específica. Então, Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Rádio Carbonews. Eu sou Alexandre Luz. E eu sou a Lucinéia Souza. E juntos apresentamos o programa Mente Empreendedora. Então, Lucinéia, hoje está no meu chão, porque hoje eu gosto, né? Hoje a história é boa. Mas, iniciando com nossos parceiros, falando sobre a Atena, Recursos Humanos, que ela trabalha com recrutamento, também com cursos de emprego. Agora nós vamos ter um curso em dezembro, Lucinéia, de reta escavadeira. Então, você que está procurando qualificar o seu currículo, buscando novas profissões, entrar em contato com a Atenas. Isso aí, já começar um novo ano mais qualificado, com currículo melhor e novas oportunidades aí de trabalho no mercado. Exatamente. E o WhatsApp da Atena é 981 29 38 60. É isso aí. E também vamos falar, né, da Compass Gestão, consultoria em gestão empresarial para você, empreendedor, que busca aí decolar a sua empresa. E agora a Compass, ela é sócia investidora da BR Tech, que já atendeu aí mais de 1.000 empresas no Brasil, cada vez se qualificando mais, trazendo para vocês mais ainda conhecimento, mais oportunidades de crescimento para tudo aquilo que você precisa para deixar a sua empresa aí, ó, decolando em 2024. Então, você que é empreendedor, que quer já direcionar os seus números, quanto que fatura, férias, chega no final do ano, né? Exatamente. Então, aí, @Compass, com 2S, CAI 2S, gestão. E o telefone é o 51999284393. Então, vamos organizar a sua empresa, vamos buscando foco, sabendo onde nós queremos chegar, Luciné. Exatamente. Então, Luciné, hoje tem um convite para te fazer, né? Ah, é? Eu vou fazer um convite. Hoje eu vou te levar para conhecer o mundo. Que honra! Que honra! Hoje nós estamos recebendo nosso amigo Aldo Lamel, né? Que é charqueadense, nasceu em Porto Alegre, mas charqueadense, e viajou o mundo aí de bicicleta, desbravou. Que bacana. Então, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Fico lisonjeado pelo convite. É a primeira vez que eu estou conversando numa rádio aqui da região, então eu fico bem feliz com isso mesmo. Obrigado mesmo pelo convite. A rádio que vem inovando ali, trazendo uma nova forma de comunicação, né? O som, imagem, e com esse propósito de entregar um conteúdo bom aí para as pessoas que estão não só da nossa região, mas a internet hoje ela é do mundo. Exatamente. Estamos falando com o mundo. Então, Aldo. Posso dar um spoiler aqui? Pode. Tem uma amiga minha de Nova York que falou assim, manda o link, vai me acompanhar? Vou acompanhar. Viu aí, só? Temos pelo menos uma pessoa escutando a gente de lá. Ó. Viu só? Isso que é legal. Aí, ó. A internet Rádio ela não tem Carbonil fronteiras. sem fronteiras. Exatamente, sem fronteiras. O legal hoje da comunicação, ela é isso, podemos falar com o mundo todo. E fica também registrado, não é só o momento, ela vai ficando para as pessoas que querem assistir depois. E aí, Aldo, como que vamos começar do início, assim, conhecendo um pouquinho da tua história? Claro. Cara, que legal, assim, ó. Bom, eu, como tu já falou na introdução, eu sou de Charqueadas, eu nasci em Porto Alegre, mas me criei em Charqueadas, fiquei aqui toda a minha pré-adolescência, adolescência, início da fase adulta, depois fui para Porto Alegre. Mas teve um momento que eu falei assim, cara, e aí? O que eu vou fazer? Vou ficar viajando só dentro do Brasil a trabalho ou eu vou ter algum lazer na minha vida, no sentido de conhecer o mundo e ver por mim mesmo, né? Então a história começou com nessa linha de pensamento, né? Algo que eu enxergo como uma mente empreendedora, né? Casando com a proposta de vocês aqui do programa. E foi isso que eu fiz. O que eu vou precisar? Quais são as primeiras decisões que eu vou precisar tomar para conseguir chegar nesse objetivo aí, né? Aí você fez todo um planejamento.
Fiz todo um planejamento, já vim da área de planejamento na minha carreira como gestor de projetos de internet. Mas tem uma máxima, né? Quem planeja muito não faz nada, né? A gente tem que dar a cara. Tem que executar, Tem que executar, exatamente. Então eu botei ali um plano para mim, ok, quero viajar, eu não tenho dinheiro para o tamanho da viagem que eu gostaria de fazer, mas como é que eu posso viabilizar isso, sei lá, no mês a mês, né? Vou parando em cada lugar, vou trabalhando onde eu... Né? Mas como é que eu vou me locomover? A ideia inicial era viajar de moto. Até achei que ia dizer que era mochileiro, né? Mas... Não, eu nunca tinha viajado assim, desse jeito, assim, independente e sozinho, né? Viajando a negócios, eixo muito Rio-São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, Rio. Mas não assim de sozinho por mim mesmo, né? Então eu decidi que eu ia de moto. Quando eu comecei a botar no papel, eu vi que tá aí o dinheiro para o combustível. E até um momento alguém chegou e falou para mim assim, cara, você já viu que tem gente que viaja de bicicleta? Eu tava assim, pessoal, tão afim de fazer algo meu, um projeto meu, que para mim não foi assim nada surpreendente quando alguém falou isso, sabe? Assim de, vou viajar de bicicleta, será que eu aguento? Na hora para mim eu falei, claro que eu aguento. Sabe? Nem tinha bicicleta. Não tinha bicicleta. Não tinha bicicleta. Nem experiência de pedalar. Né? Eu tinha, uns 3 anos antes, eu tinha feito aquele pedal que eu conversei contigo antes, né? De 50 quilômetros. Foi a única vez que eu pedalei mais do que, sei lá, 50 quilômetros. Assim, esse número para mim foi algo incrível. E eu comecei a falar na internet, pessoal, decidi que eu vou viajar, já tomei algumas decisões, duas muito difíceis na época, que foi a primeira, pedir demissão de um cargo bom que eu tinha, numa empresa que apostava demais em mim, e a outra de terminar um relacionamento que eu vi que queria dar um passo a mais e eu sentia que era a pessoa certa na hora errada. Sabe aquela coisa de assim, cara, não quero isso, infelizmente. Então tomei essa decisão, foi super difícil também. Mas assim, depois que essas duas decisões estavam tomadas, aí era eu e eu. Nada dependia, não tinha mais aquela depende dos outros. Eram as decisões que eu precisava tomar e como eu ia tomar elas. E bateu um medo, um certo arrependimento? Tu sabe que o medo maior que eu tinha naquela época era justamente de olhar para trás e não ver nenhuma lembrança, sabe? Eu tava com 29 anos, 28, 29 anos, e eu falei, cara, eu preciso fazer algo para mim, sabe? Algo para mim. E então não teve aquela coisa do medo. Eu estava, na verdade, ansioso para começar logo, sabe? Eu não sabia muito bem para onde eu iria, mas eu queria fazer uma viagem internacional, como a gente estava conversando antes, para eu poder me botar em lugares onde eu tivesse de aprender idiomas, né? Que eu tivesse de falar em espanhol, inglês, o que for, para eu conseguir me virar. E sempre eu tive no trabalho aquela insinuação de que talvez eu não era um cara da comunicação, né? Ainda que eu tivesse um cargo de liderança de pessoas, eu sentia sempre que os meus colegas eram muito melhores do que eu, e de fato eram, né? Então eu faltava bagagem para mim. Sabe aquela coisa de bagagem de vida mesmo, de tu olhar uma situação e tu esfria a cabeça, porque a vida é assim. Sim. Né? Se a gente se frustrar por qualquer coisa, a gente vai viver uma vida amarga, né? E eu, com meus 28, 29 anos, eu me via muito inexperiente em uma série de coisas, né? E na viagem foi aquela boa desculpa para fazer duas coisas: amadurecer nesse ponto e outra de escrever meu livro, que é uma parada que eu sempre quis fazer, coisa de moleque, sabe? Eu, cara, quero escrever um livro com as minhas histórias. O que eu vou escrever nele? Não sei, né? Mas alguma história eu tenho que ter para contar. E a viagem caiu como uma luva, né? Sim. É interessante que quando você fala sobre a questão da experiência de vida, trazendo essa bagagem, no meu trabalho eu ouço muito a questão da evolução. Eles buscam a evolução, buscam o ser evoluído, buscam o tão chamado, a questão, o que é ser evoluído, o que é evolução. A evolução nada mais é do que viver. Quando você se depara com essa questão e olha assim, cara, eu não tenho experiência de vida, no teu ponto de vista naquele momento. Então, o que eu preciso? Preciso passar por essa experiência, eu preciso viver,
Eu preciso passar por frustrações, preciso passar por medos, preciso me superar. Então isso é evolução. Hoje, com certeza, você olha para trás e consegue se perceber uma pessoa evoluída. Tu sabe que algumas pessoas falam assim, pô, Aldo, tu fez tudo isso e agora tu tá nesse Porto Alegre, Charqueadas, Rio Grande do Sul. Por quê? Eu falo, cara, porque o meu intuito nunca foi ir embora. Eu queria uma aventura, com tempo de início e de fim, assim, um cronograma, né? E se a gente resgatar lá no início dos meus primeiros posts, tem lá, pessoal, eu vou viajar por 3 anos. Eu viajei por mais tempo. Viajei por quase 4 anos, no final das contas. Eu tinha a ideia de sair do ponto A e chegar no ponto A de novo. Porque eu queria, realmente, depois eu cheguei à conclusão que eu queria fazer a volta ao mundo. E não foi o que aconteceu. Eu fui do A ao B e o B era muito longe. Era muito longe mesmo. E tá tudo bem. Então, assim, mas evolução, Aldo, cara, a evolução tá dentro de mim e eu não tenho aquela ambição de ficar dizendo para os outros ei, cara, olha só como eu já evoluí, tá aqui os meus vídeos, dá a goela abaixo, tanto que eu quase nem divulgo mais essas coisas, sabe? Meu livro tá aí, tem o link, quem quiser vai lá. É um livro caro, mas eu te digo que é um livro muito bom de ler. Não é minha opinião apenas, é a opinião de uma galera que já comprou. Se ele fosse lançado por uma distribuidora, ele já seria quase um best-seller com suas quase 2.000 cópias vendidas. É muito livro, cara. Que show. E é um livro gigante, vocês estão vendo ele aqui, né? Sim. Vocês têm como mostrar, Luiz? Tem. E aqui passa para... Pra cá? Né? Pode passar que ele mostra ali. Aí. Aqui? Dá pra ele? Não, Isso. mostrar onde? Aqui, ó, aí isso tá a câmera ali. Não, aí tu gira aqui, ó. aqui, Aí. grandão, ó. Então, eu não sei se eu me sinto um ser evoluído, assim, meio que entrando no rumo que você nos guiou, mas eu me sinto privilegiado por eu ter tido uma criação que me ajudou a enxergar aquele momento como um momento ideal para viajar, e também das pessoas que me apoiaram, porque, cara, muita gente me apoiou. Essa não foi uma viagem sozinha, sabe? Fui sem dinheiro. Eu tinha Tu te imagina viajando o mundo com $120 no bolso? Não hoje, porque a cotação tá alta, mas naquela época dava R$450 por mês. Viajar o planeta. Não estou falando viajar dentro do Rio Grande do Sul. Viajar o planeta. É assustador, cara. Sim. É assustador. Mas assim, eu tava tão afim de não para evoluir, eu tava afim de fazer festa, conhecer gente, aprender idioma, me colocar em situações que eu nunca tinha me colocado antes e, acima de tudo, escrever um livro massa, um livro bom de ser lido, que eu não pensava nesses problemas. Eu queria só solução. E aí que é interessante, porque quando nós vamos desenvolvendo mesmo essa questão sobre evoluir, que é vivenciar. Porque hoje você consegue ter uma percepção de mundo. Porque foi tantas experiências vivenciadas que, com certeza, as coisas que acontecem com você hoje não é qualquer coisa que pode te abalar. Você já experimentou tantas coisas que, digamos que para a pessoa que não viveu, porque a experiência ela vem de várias formas. Tu te coloca em situações diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa hoje muito mais tolerante. Eu não digo que não seja só por causa da idade que eu tenho agora, dos poucos cabelos que me restam, ainda já tenho cabelos brancos, mas eu acho assim, não é o cabelo branco que faz uma pessoa madura, né? É o que ela viveu, o que ela experienciou, o que ela viu e como ela reagiu, né? Então, sim, a viagem me fez ser uma pessoa muito mais tolerante assim, com as diferenças, sabe? E nisso o livro eu acho que ele deixa bem claro. Tu vê um Aldo muito mais eufórico e bobo no início e no final muito mais conciso, muito mais... não centrado. Centrado eu acho que eu ainda não sou, como eu gostaria. Mas mais reflexivo, sabe? De entender que as coisas não são 880, não é preto no branco, cara. Perfeito. Tem um degradê gigante no meio dessas duas cores aí. E esta é a caminhada, porque é simples. A evolução, ela só que ela não é simplória.
Não. Porque ela é uma caminhada. E quando nós falamos sobre empreender, muitas vezes nós entendemos que o empreendedorismo ele vem de uma multinacional, uma empresa grande, algo que possa encher os olhos de quem está enxergando. Mas, na verdade, ela completa o empreendedor, porque para ele aquilo ele é o grande. E também uma das coisas que a gente, até quando iniciou o programa, e foi o nosso primeiro ponto, é que o empreender é desde que a gente nasce, porque a gente empreende primeiro a nossa própria vida, né? Então, é uma forma de empreender. Se a gente for olhar, é totalmente um desenho de empreendedorismo. Então, a gente também poder ter esse planejamento de vida, que nem hoje as escolas, por exemplo, tem nesse projeto de vida, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com isso, então a gente vê, empreender a vida é algo assim muito maravilhoso, principalmente quando a gente se dá conta que tu quer algo que tu vai olhar para trás e ter o que contar, tipo assim, que a tua vida não vai ser vazia. Então, tu faz um projeto igual tu fez, sem saber como, sem saber onde, nem por onde começar, e planejou e teve a coragem, né? E empreender isso, é ter coragem, é poder viver com emoção, é saber que vai ter desafios, é saber que vai ter momentos altos, momentos baixos e ir em frente. É estar resiliente para aproveitar os momentos bons e estar resiliente e sereno para os momentos ruins que eles vão acontecer, né? Sim. Você tinha um amigo meu viajante, uma vez ele disse uma frase super simples numa conversa boba que a gente estava tendo, nada de muito especial, mas a frase dele nunca mais me saiu da cabeça, que ele disse assim: cara, quando eu chegava num lugar, numa cidade, ela não estava legal, eu pedalava mais 10 quilômetros. Faz todo sentido, sabe? Segue cara, em se frente. tu não tá... Cara, você vai, anda mais ali. Ah, mas eu tô encharqueadas, e aí encharqueadas, eu queria mais oportunidades. Cara, o problema não é a cidade, a questão é o teu momento de vida, é você. O que você quer? Você consegue proporcionar a tua própria mudança? Tu consegue mudar o teu entorno? Porque eu acredito nisso, sabe? Que legal a gente ir lá para fora, mas que legal a gente ir lá para fora e voltar e trazer as referências para o nosso entorno, né? Porque no momento que a gente traz as referências, não adianta a gente só trazer e guardar elas, a gente tem que compartilhar. Tem que pôr em prática isso, sabe? E isso é muito empreender, É. sabe? Ainda que eu não sou dono do meu próprio negócio, enfim, vender livro não é um empreendimento porque eu suo a camisa para conseguir vender um livro, mas ele não é meu ganha-pão, tá? Mas se a gente não tiver um pouquinho de empreendedor para gastar sola de sapato, para vir aqui conversar, para a gente expor ideias, né? Se colocar numa situação onde a gente possa também mudar um pouco de opinião, né? A gente não sai do lugar, cara, né? É importante olhar para dentro de si para saber o que realmente eu quero, para sair para o externo, observar o externo, depois retornam para dentro de si para conseguir se completar. Essa parada das referências, né? Uhum. De a gente pegar as referências e implementar elas no nosso entorno, mudar a comunidade, esse tipo de coisa. Mas assim, ó, uma curiosidade, porque eu pedalo, mas assim, o Alexandre mesmo hoje me chamou, vamos pedalar. Eu falei, não, tá muito vento. Ou então, como? assim, quando tem uma subida, por exemplo, assim, igual, né, vamos fazer o cerro, eu falo assim, tem certeza? Como que é lidar com isso ali, né? Porque tu passou por lugares realmente que tu não tinha noção do extremos, assim, né? Extremos. Em termos de clima, e sim. enfrentar, eu acredito que é uma automotivação o tempo todo, porque quando eu vou subir um morro muito forte, eu tenho que muito me automotivar. Tu sabe que, assim, ó, vamos lá. Sim, tem razão, né? A gente tem que se motivar, mas eu vou te dizer que a motivação, tu não precisa ter tanta motivação assim, porque é só tu olhar para trás e saber que tu tá 5 meses longe de casa pedalando. Tu não tem o que fazer. Tem que ir. Tu tem que ir, sabe? Lembra que a gente estava conversando, eu te falei de contrato social quando comecei a ideia. O que é um contrato social? Isso é uma frase que eu venho desenvolvendo, é o seguinte: eu quero muito fazer eu tenho um sonho. Eu quero tirar esse sonho do papel, independente dele qual for. Se for para abrir uma lojinha, vender coisa pela internet ou mesmo viajar. O contrato social é no momento que tu pega as pessoas mais importantes da tua vida e tu diz para elas com todas as letras qual é o teu sonho. Tu tá te colocando... Claro, depende muito da personalidade de cada pessoa, mas no meu caso, eu estava me expondo tanto que não existe voltar atrás.
Entendeu? Sim. Isso é um contrato social. Sim. Tu tá te colocando numa situação onde, e aí, cara, vou dar para trás porque eu já falei para as pessoas mais importantes para mim o que eu quero fazer. E esse contrato, tu vai sempre colocando uma cláusula a mais todo dia. Quando tu vai numa rádio e fala, eu vou fazer isso, eu quero ajuda, eu quero procurar pessoas, parceiros para me ajudar. Foi o que eu fiz. Eu falei, pessoal, eu quero dar uma volta ao mundo de bicicleta. Óbvio que tinha pessoas que riam. Óbvio que, ai, meu Deus, coitado. Né? Nós falamos que é a Cachoeira do Sul, tem gente que riu. Sabe? Imagina o mundo, né? Exato. Então, assim, mas eu estava me expondo e nesses contatos que eu fazia, nessas cláusulas que eu escrevia nesse nosso contrato imaginário, eu encontrava pessoas que falavam assim, cara, o que tu vai fazer faz todo sentido para mim. E eu vou te dizer o que aconteceu na fronteira com a Polônia. Eu estava saindo da República Tcheca e entrando na Polônia. Isso já é mais do que na metade da viagem. Uma Land Rover parou no meu lado. Eu estava pedalando, parou no meu lado e um cara desceu assim. Ele começou a falar comigo em polonês. Eu não entendia nada de polonês. Tentei falar inglês com ele e não rolou. Ele simplesmente puxou uma carteira e me deu uma nota de $100. Ele tinha dólar com ele, $100. Ele anotou o meu Instagram e depois ele mandou com o Google. Na verdade, aquele dinheiro que ele me deu, ele falou assim, cara, tu tá fazendo algo que eu nunca tive tempo de fazer. E agora o tempo já passou. O ponto é, tem pessoas que elas não vão viajar literalmente contigo. Elas não vão ir lá se tornar tua sócia minoritária. Mas são pessoas que apostam no teu sonho e querem te apoiar de alguma forma. Tem pessoas que compram o teu sonho, impressionante. Sim. Sabe? Desde a pessoa que me via saindo no Ixuí e falar assim, cara, come uma lasanha lá em casa. E tu chegar na casa do cara é uma casinha. De nada. Encontra muitas pessoas assim no caminho, né? Toda hora. E ali nós sabe? criamos Pessoas, numa das primeiras passagens do meu diário, eu dizendo isso, eu dormindo no quarto de uma pessoa em Pelotas, eu olhando pro teto e pensando pra mim, será que eu ia fazer a mesma coisa por ele? Tu entendeu? Sim. Tá entendendo do que eu tô o ponto, né? Sim. É isso, sabe? De, caraca, meu, eu nunca pararia um cara aleatório na estrada e falar assim, meu, tu vai dormir aonde, ô maluco, com essa bicicleta? Eu nunca faria isso. Hoje o Aldo é totalmente diferente. O meu prazer hoje é ver um maluco na estrada. O que você tá fazendo aí? Você vai para onde aí? Sabe? E aí começa a conversar. Faço isso direto. Sim. Sabe? E então são transformações que a gente vai tendo e a gente vai entendendo como... É só na prática. É quando tu abre a porta da tua casa e tu dá o primeiro passo ali, né? Que aí tu vai percebendo essas coisas. E o dia que tu foi sair, como que foi isso, assim? Foi bem tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilaço, assim. Eu tava preocupado com a minha mãe, a minha família, eu, minha mãe e minha irmã. E tu saiu daqui, de Chaqueadas? Eu saí de Porto Alegre, na Praça da Matriz. Mas, sim, de manhã eu dormi. Eu fiquei os últimos 3 meses de Brasil, eu fiquei na casa da DJ, da minha mãe. E aí, na manhã, assim, cara, ela levantou, a gente... No livro eu detalho isso, assim, mas, assim, foi um café da manhã normal, sabe? Ah, tchau, filho. Faz por merecer e eu vou te acompanhar. Ó, eu como mãe já tô até emocionada, né? Pensando Não, assim. sim, sabe? Eu lembro que os meninos foram lá em casa me buscar, a gente foi de carro até Porto Alegre para lá começar. Minhas coisas estavam lá, né, no meu apartamento. E eu lembro que eu entrei no carro e eu falei assim, meu, vai logo, cara. Me tira daqui, sabe? Sim. Porque eu ver ela na escada de casa, sabe? Porque ali eu sabia, vou ficar pelo menos 3 anos e vamos ser bem sinceros, tá? O que eu fiz é extremamente arriscado. Sim, é nesse sentido, né? Porque imagina o coração de uma mãe. Eu com 29 anos, eu tava com um amigo meu, advogado, fazendo como é que eu esqueci a palavra agora? O documento lá, se eu morrer, entendeu? Fugiu agora a palavra completamente. E, enfim, eu tive que fazer, sabe? Sim. E teve toda a questão logística também, de ter as pessoas que poderiam movimentar minhas contas, responder pelo meu nome no Brasil, porque ia ficar muito tempo... Fora. Eu acho que as pessoas, quando elas começaram a perceber assim, que eu tinha essas preocupações, eu ia publicando na internet, pessoal... Foi acreditando, foi vendo assim que realmente esse cara, pelo menos até o Ixuí ele vai chegar. Mas quando você fala sobre a questão do contrato social, nós buscamos muito na terapia trazer para o estado de consciência.
consciência de momento. E nós não percebemos que nós estamos fazendo um contrato social a todo momento. Só que é no piloto automático. E, infelizmente, o contrato social que nós fizemos é: eu não sou capaz, porque a pessoa está falando tal coisa sabota, de mim. né? Se sabota. Sabota. E quando nós exercitamos e realmente colocamos em prática aquilo que nós queremos, aí esse contrato social muda. Ali eu vou, eu quero, eu posso. Então, essa caminhada, a percepção, que é o estado de consciência, saber onde é que eu estou, da onde eu vim, onde é que eu estou e para onde eu quero ir. E aí, quando coloca em prática isso, nada te para. Nada vai parar o indivíduo, porque ele vai fazer por merecer, como você disse. E dentro dessa viagem, né, assim, qual o momento mais difícil, assim, que tu viu, assim, que tu passou, pá? Existem vários momentos difíceis com contextos absolutamente diferentes. O mais difícil, por exemplo, em termos emocionais, provavelmente foi entrar no voo para casa. Foi bem difícil. Não foi porque eu não queria, mas é porque eu não sabia onde eu estava ali naquele momento. Eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, voltar naquele momento, ou se eu já tinha passado tempo demais de eu voltar. É difícil até de explicar essa sensação, a sensação de chorar por um momento de ouro que não vai voltar mais, mas também de estar perdendo tempo de estar perto das pessoas que eu amo. Sim. Né? E teve momentos difíceis de quando tu te percebe que tu tem um ego e o ego te sabota, é o que tu estava falando. Quando tu falou do clima, me veio na hora quando eu cruzei a Cordilheira dos Andes a primeira vez. Cruzar a Cordilheira dos Andes de bicicleta é difícil. Tá? Não é fácil, porque a gente está falando da segunda maior cadeia de montanhas do planeta. O brasileiro, de modo geral, não sabe o que é uma montanha. A gente não tem montanhas. Quando tu chegar na cidade de Mendoza, na Argentina, e tu olhar o Aconcagua, a maior montanha do hemisfério sul do planeta, tu vai entender assim, o tamanho da parada. O quanto que nós somos pequenos pro planeta. É insano, cara. É insano. Quase 7 quilômetros de altitude. A parada brilhando lá no céu. Então, assim, quando eu tava de bicicleta ali, fazia 3 meses que eu tava viajando. E eu tava... Era muita novidade. Eu tava ainda aprendendo o básico do espanhol. Eu ficava, assim, com frases prontas no papel, assim, que eu chegava a pessoa e perguntava assim, ¿Dónde hay un mercado acá cerca? Onde tem um mercadinho aqui... Onde é o banheiro? Eu começava com coisas básicas mesmo, tá? Então, eram essas novidades todo dia, já em overdose dentro de mim. E aí, daqui a pouco, uma montanha, fome, porque a minha comida tinha acabado. E vou cruzar a montanha, só que eu nunca cruzei uma montanha, cara. Sabe? De bicicleta ainda, entendeu? Então, quando eu cheguei, assim, no meu segundo dia de subida, que no outro lado fica o Chile. Então eu estava querendo chegar no topo para depois só descer. Eu peguei um frio de 0 grau. Esse frio não seria nada comparado a outros dias. Mas ali era o Aldo inexperiente, sabe? Eu comecei a chorar. Chorar assim sozinho comigo mesmo. Sabe por que eu estava chorando? Eu estava chorando porque eu estava com fome, com frio, e que nenhum carro que passava por mim parou para perguntar se eu queria ajuda. Olha só que... a imaturidade, a inexperiência e o ego falando alto, sabe? Sim. Cara, se eu quero ajuda, eu tenho que pedir ajuda. Tu tem que pedir ajuda. Tu precisa de ajuda? Pede ajuda, cara, sabe? Só que ali era aquela coisa de, não, eu conversando comigo mesmo e me sabotando. Não, eu tô todo dia pedalando. Eu tô sem comer. Como é que as pessoas não percebem? Como é que as pessoas vão Como perceber, é que as pessoas né? não percebem? Aquela visão do mundo que todos nós vivenciamos. Cara, olha que legal, cara. Aí assim, ó. Aí foi uma das primeiras vezes que eu comecei a perceber que, independente do que tu tá passando, tu precisa sorrir. E eu não tô falando uma metáfora e eu não tô dizendo nada assim com nenhuma frase de efeito. Tô falando prático, tô falando algo empírico, tá? Se tu estiver passando uma dificuldade, como subir uma montanha de bicicleta e ficar fazendo cara de choro e ficar se botando a cabeça em cima do guidão, chorando, ninguém vai te ajudar. É impressionante como isso afasta as pessoas.
Tá? Eu tô falando de modo geral, não tô dizendo todo mundo. Tô falando de modo geral. Agora, se tu estiver fazendo isso que eu tava fazendo, e, cara, tu tá botando teu pulmão a cada pedalada, mas tu estiver assim sorrindo e estiver mostrando energia, tu vai ver a galera passa por ti, buzina, acena. Eu nunca vou esquecer, porque foi nesse dia, de tarde, eu tava subindo um trecho e passou um casal, e eu nunca vou esquecer porque eu não lembrava do jeito que era a bandeira belga do país. E eu vi esse casal com essa bandeira depois que eu fui ver que era da Bélgica. Esse casal passou por mim e gritou alguma coisa que eu não entendi, eu não falava inglês nessa época, e eles começaram a me aplaudir. Depois que eu fui descobrir que a Bélgica é talvez o país que mais ama bicicleta, eles provavelmente estavam falando algo muito motivacional e estavam empolgados que finalmente viram alguém viajando de bicicleta no sul do planeta, que não é muito comum aqui como é lá para o norte. Tá? Sim. Então, esse foi só um elemento de muitos outros dias que eu fui percebendo que não importa a dificuldade, cara, sorri e seja... Eu não digo aquela positividade tóxica, mas, cara, seja positivo, porque tu tá fazendo isso por causa das tuas escolhas. Ninguém te colocou nessa parada. Eu tava ali subindo aquela montanha porque eu quis. Então, cara, sorri, chora, mas eu acho que cada momento tem o seu momento e o seu lugar. Então, aquele dia eu chorei bastante na barraca. No outro dia, eu não consigo mais lembrar de outro dia que eu tenha passado essa pena de mim mesmo, sabe? E essa questão de subir a montanha, que normalmente nós estamos nos desafios do dia a dia como empreendedor, falando sobre empreendedor. E quando eu assisti todos os teus vídeos, o podcast que você participou, e tem um momento que você estava subindo no observatório. E aí você escondeu a bicicleta num cantinho e foi caminhando. Chegou na metade do caminho, suspirou, cara, eu vou desistir. Pô, mas se eu desistir, vai ser o mesmo... 6 horas de caminhada. A mesma distância que eu tenho para chegar lá. E aí vou seguir em frente. Sim. Qual a sensação de chegar? Porque aí chegou com sede, primeira coisa que você buscou foi água. Eu fui para lá porque eu queria ver o observatório. Eu tinha no meu quarto um pôster de um observatório, e observatório astronômico, aqueles telescópios que ficam apontando para o céu. Eu tinha um pôster disso e esse equipamento era lá, era nesse lugar. Quando eu deixei a minha bicicleta num arbusto no meio do nada, era um cenário desértico montanhoso, tá, o Chile. Deixei lá no meio de um lugar qualquer e comecei a caminhada. A caminhada era para conhecer o observatório. Quando eu estava nesse momento que você falou, que foi na madrugada do segundo dia de caminhada e já tinha acabado a minha água, já tinha acabado tudo, eu queria era água. Tu entra num estado muito primitivo do básico, tu vai lá para a pirâmide das necessidades. Que observatório o quê, cara? Quando eu cheguei lá, tem um vídeo que eu consegui, né, ter ali algum ânimo para ligar a câmera. Aí veio o pessoal da segurança falando em inglês. Aí eu falei assim, bem brabo em português, mas falei, meu, quer me prender, me prende, só me dá água, pelo amor de Deus. E os caras me trataram super bem lá, me fizeram, tinha um cozinheiro, né, um cozinheiro local que ele preparou lá no lugar com uma infraestrutura impecável, de primeiro mundo, assim. Começaram a me servir coisas doces, tu vê que eles estavam assim, ok, esse cara realmente veio a pé até aqui, a gente tá falando de 30 quilômetros, tá, montanha acima. E, enfim, fui tratado super bem e aí eu só tomei ali um xadrez aí de 2 dias. E detalhe que durante a noite a rodovia não tinha acostamento e quando passava um carro você tinha que se jogar. A rodovia é bondade sua. Aquilo ali era uma estrada. Era um treco, era um negócio de terra. E tinha que se jogar para ser atropelado. Sim. Na verdade, lá é muito escuro, por isso que o observatório está lá. É uma das partes do planeta que tem pouquíssima interferência de luminosidade das cidades. Lá não é basicamente nada. Então o céu é extremamente estrelado. E o breu lá é realmente negro, sabe? Tu não consegue ver, tu estica a tua mão, tu não consegue ver a tua mão. E eu não tinha mais bateria, não tinha mais nada. Então, de repente, no livro eu vou descrevendo assim que pareciam umas auras brancas no céu, e a primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, que é isso? Depois que eu fui ver, era o farol de algum veículo vindo muito longe, acertando a poeira do deserto, e aí ficava, cara, que efeito louco era esse, né? E aí, cada vez que vinha esse efeito,
eu sabia que era um carro vindo, então eu tinha que ir pro acostamento, me jogar. E aí tu tem, cara, os espinhos dos cactos são coisas de 20, 30 centímetros, sabe? Então, assim, o meu medo era eu pular e me machucar, ou eu ficar e ser pego e não conseguir chegar no observatório. Mas no final das contas deu tudo certo. Consegui ver o observatório. O pessoal, antes de me prender lá, eles me deixaram eu ver, me levaram lá dentro. Né? Ou seja, no final sempre dá certo. Deu certo. Sempre dá certo. Mas não falo pra ninguém fazer isso, tá, gente? Não é pra... porque eu tomei 5 anos, eu não posso voltar... Eu não podia voltar pro Chile, né? Por 5 anos. 5 anos sem voltar pro Chile. Deportado, é. Faz parte. Mas às vezes, mas quando nós olhamos para a questão do sonho, às vezes. É porque lá é território internacional, eu não sabia. É território dos Estados Unidos dentro do Chile, então tem uma série de regras. Sim. Por isso que o pessoal começou a falar inglês comigo lá. Eu ficava, cara, que esse cara tá no meio do Chile falando inglês comigo? O que é isso, sabe? A ignorância às vezes é uma bênção, né? Porque provavelmente se eu não soubesse eu não teria entrado, eu teria sido mais receoso. Né? Mas a sensação de conquista vem. Sim, óbvio. Vem E para a questão de alimentação, tipo assim, tu tinha... Porque não tem como... É basicamente a mesma coisa quase todo dia. Vai muito carboidrato. Eu treinei 3 anos antes da viagem. Eu estava no meu auge da minha eficiência física mesmo, forte. Com uma resistência que provavelmente eu não vou ter mais. Mas eu tentava manter um bom equilíbrio alimentar, sempre sabia que a viagem ia me exigir uma quantidade de carboidrato gigante, massa, batata, arroz. No início da viagem eu conseguia controlar isso, mas como eu dependi, eu tinha dinheiro mais ou menos dentro da América do Sul, eu tinha dinheiro para uns 10, 15 dias de comida. O resto eu dependia das pessoas que eu ia encontrando. E isso não foi difícil, tá? Chegava nos lugares, assim, mas como é que tu lavava a roupa? Eu falava, cara, é impressionante, as pessoas têm máquina de lavar roupa ou tanque, então eu consigo lavar roupa na casa das pessoas. E banheiro, mesma coisa. Posto de gasolina, todos têm banheiro, então... Tranquilo. E assim, no pior dos apertos, é impressionante a conexão que a gente cria com a natureza, a gente acha sempre um caminho aí, tá? E com a sensação de estar... E com a sensação de estar só. É muito boa, cara. Porque eu sempre fui... Aí vai muito da personalidade de cada pessoa. Eu sempre fui não eremita, não uma pessoa que gosta de viver em isolamento, não é isso. Mas eu sempre me dei bem comigo mesmo, assim. Eu converso sozinho, eu danço, eu canto. Conversa só se dá bem consigo mesmo. Então é tranquilo. E aí, claro, a gente não pode esquecer que foram 1.135 dias de estrada. É claro que a solidão aperta, né? Mas era muito mais uma coisa assim entre solitude, aquela solidão que tu lembra dos amigos e tu fica aconchegado, do que aquela solidão de tristeza e tu se fechar num casulo. Não, isso não aconteceu. Mas sim, acontece solidão, cara, muitas vezes. Mas é muito bom tu ficar num deserto. E eu sempre uso 2 desertos: o deserto do Irã, no Oriente Médio, e o deserto do Chile, aqui na América do Sul, perto de casa. Que são lugares vazios e... Eu não sei, cara, eu tenho uma conexão muito boa com esses lugares. O silêncio, o nada, sabe? Tu bota a barraca e tu fica assim... A tua TV é... As estrelas, o céu. Assim, é impressionante, porque tu volta num estado primitivo que quando termina a luz do dia, literalmente tu fica sonolento. E tu acaba dormindo. Eu dormia super cedo, sabe? Quando eu dormia na paisagem. Então, e o Chile eu uso como exemplo porque foram 51 dias dentro do Chile, sendo que 21 eu fiquei sozinho no deserto. Isso é muito tempo. Mas e a água? Cara, tem uma rodovia, uma Pan-Americana, que eu só pegava uma garrafinha d'água na beira da estrada e levantava, o caminhoneiro já sabia, esse cara quer água. Parava, aí me davam comida, água, conversa, papo fora, sabe? Então, foi super... Tu vai aprendendo a se comunicar também na estrada, né? Sim. E o corpo, ele se torna realmente, vai desenvolvendo o lado primitivo. Cai à noite e dorme. Tá ativo ali durante o dia. Os primeiros meses tem a dor da pedalada, né? A tua musculatura se adaptando. Por mais treinado que eu tava, eu não tava pedalando todo dia 6 horas, né? O corpo vai doendo, aí daqui um pouquinho... Isso eu já sabia por os meus treinos em outras modalidades. Sabia que eu só preciso esperar passar o momento da dor. Assim, a dor ela vai acontecendo, aí nos próximos dias ela tende a diminuir. Até o momento que o teu corpo acostuma. Mesma coisa do dormir na barraca. Cara, no início é aquela coisa... mas esse chão é muito duro. Cara, depois tu
Por acostuma. E o pastel? Qual a história do pastel, cara? O pastel. O pastel era o meu mascote, assim. E era uma coisa muito boba, porque sabe aquela coisa de que tu olha assim nos filmes, até a galera brincava muito que era o meu Wilson, lembra do filme do tu falou Náufrago? Agora eu ainda lembrei do Wilson. Tem o Nael, Esse era o Wilson, Wilson. do Aldo lá, o pastel. Mas, cara, eu nunca humanizei, é só um brinquedo que eu achei legal, porque ele tava novinho na faixa, ele era assim um ursinho. Aí eu peguei, deixa aqui na mochila. E aí no primeiro lugar que eu cheguei, isso foi no Chile também, alguém falou, cara, transforma no teu mascote. Eu falei assim, deixa aí. E aí era uma confusão que eu fazia era com os nomes, porque pastel no espanhol é bolo. Pastel significa bolo. E aí eu falei pra pessoa assim, eu vou botar o nome dele de pastel. Ela, que rico, pastel, me encanta pastel. Eu falei, não, porque no Brasil se tu pede um pastel, tu vai ter uma coisa completamente diferente do que tu imagina. Era uma diferença cultural que eu gostei, botei no nome do bichinho e ele me acompanhou por muitos e muitos quilômetros. Aí onde eu chegava, eu não tenho foto com a Torre Eiffel na França, mas eu tenho uma foto do pastel com a Torre Eiffel. Eu botei ele assim, a Torre Eiffel, eu fiz assim, acabou, é isso. Que show. E você teve nos Incas também, né? No Machu Picchu. Machu Picchu. Como é a sensação? Né? Machu Picchu, no Peru, a gente está falando de uma cidadela inca. Se ela não foi a única, é uma das únicas cidades incas que os espanhóis não conseguiram encontrar. Então ela é preservada, né? Cara, muito bonito assim, mas é sabe que é um daqueles lugares que eu fui, gostei, mas eu não sou o cara que vai para, por exemplo, a Paris para fazer a foto com a Torre Eiffel. Não, a minha parada é muito mais conhecer a galera local, sair, conhecer a noite, conhecer a comida, conhecer os costumes, a música. E eu gostava muito de fugir de brasileiro também. E eu sabia que em Machu Picchu eu ia encontrar muito brasileiro. Então eu fui mais assim, depois de um tempão sem ver brasileiro, eu fui e era bom falar português, sabe? Depois disso aí eu já estava 5, 6 meses na estrada, sabe? E a minha memória de estar nos arredores de Machu Picchu, de Cusco, não foi por causa de Machu Picchu, mas foi porque a minha sobrinha nasceu quando eu estava lá. Então eu saí do Brasil, minha irmã estava grávida e eu não pude assistir o parto, né? Mas quando eu estava saindo de Machu Picchu, recebi uma mensagem assim, nasceu. As memórias. E a minha memória, pra tu ver, não tem nada a ver com aquele lugar, mas sim aonde eu estava quando eu recebi a notícia da minha sobrinha. E você dá as dicas também para as pessoas que querem aprender o idioma local. Foge de brasileiro. Se afastar do Total. brasileiro. Não é por fobia, é por, cara, o óbvio. Necessidade. Óbvio, é por ser óbvio. Cara, eu vou te dizer assim, um amigo meu voltou agora da Irlanda e falou assim, cara, fiquei 3 meses, não aprendi nada de inglês. Eu falei, onde tu ficou? Num hostel. Quem é que tava no hostel? Brasileiro. Tá explicado. Mas é uma questão lógica. Quando uma das decisões de fazer a viagem, lembra que eu estava comentando, foi escrever meu livro, ter as minhas memórias, mas também de evoluir como profissional. Eu queria, sabe, poder falar inglês, procurar oportunidades onde eu pudesse usar idiomas. Então isso estava claríssimo para mim. Eu falei, cara, eu vou para lá para aprender de umas vezes por todas. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade, porque está me custando caro. Eu tomei decisões bem difíceis para me colocar nesse cenário, nesse contexto, para rasgar isso agora. Sim. E outra coisa, é muito legal tu ser o diferente da galera. É muito legal. É muito legal tu chegar lá fora e os caras assim, vou te apresentar um brasileiro aqui, sabe? Aí tu fica assim, cara, os caras nunca viram um brasileiro. Que responsabilidade, né? Samba aí pra gente ver. Eu falei, não sei sambar, cara. Chuta uma bola. Joga bola. Faz umas embaixadinhas. E os amores? Uma das perguntas sim, eram os amores. A contracapa do livro foi... Eu tive algumas histórias na viagem, assim, quase 4 anos viajando. Mas teve uma que foi muito especial, foi algo que mudou assim, a minha forma de ver as coisas e com certeza foi uma relação que me amadureceu para me tornou eu agora estou falando como homem muito mais preparado para uma relação. Foi conhecer essa pessoa na viagem. E ela tá em vários momentos do livro, não somente quando ela surge,
mas eu vou aproveitando pausas de um capítulo e outro para te trazendo uma história de uma pessoa. E aí tu vai descobrindo quem ela é. Aí a importância. E quando você me perguntou sobre o momento difícil, quando fala de assuntos do coração, assim, de emocional, sem dúvida foi a despedida. Porque a gente sabia, eu falei para ela, falei assim, olha, dentro de tanto tempo eu vou embora. Sim. E aí ela se colocou numa posição onde ela teve muita coragem de falar assim, então vamos curtir isso junto e vamos viajar junto, dentro aqui da onde eu posso. E eu tenho certeza que foi algo enriquecedor para ela. Mas teve outras também, claro. Isso foi acontecendo. Tu sabe que Alexandre, lembra que eu estava comentando antes sobre os diários? Eu lia diários e cara, tá faltando alguma coisa. Os caras não contam. Eu li diário de mulheres, de homens, de brasileiros, de estrangeiros. E eu queria saber assim, cara, como é que é viajar? Eu vou ficar 4 anos. Não, tudo bem. O meu propósito é viajar, me divertir, mas volta e meia, eu gostaria de poder namorar, conhecer alguém, né? Sim. Como é que funciona? E tu não encontra com facilidade nos livros isso, nos diários. Então, no meu, eu fui com esse propósito também, assim, de eu vou falar de todos os aspectos que envolvem uma viagem, porque eu quero conversar com os Aldos que ainda vão tomar decisões de vou viajar ou vou empreender, mas assim, de dar o cenário para poder auxiliar numa tomada de decisão. Sim. Então, eu escrevi das experiências mais variadas aí. Tem de coisas legais, de coisas nem tão legais, de pessoas que foram só coadjuvantes, como a do outro caso, que foi pessoas que bem importantes, assim, que mudaram o curso da viagem, sabe? E que elas tiveram o momento delas na viagem. Estão lá, guardadas, mas lá. Hoje é outro momento, eu vivo outra coisa. Mas sim, teve. E qual a coisa legal. mais louca, assim? Pode pagar como que eu tive coragem de fazer? É. Além de mais Sim, louca do que teve. viajar o mundo de bicicleta, coisa não Teve. tem. Não, Teve coisa assim, o que eu não contei assim, um bate-papo. Cara, teve agora falando ali da Ucrânia, a guerra na Ucrânia e tal. Quando eu entrei na Ucrânia, eu sabia que o país estava em guerra, mas na outra fronteira com a Rússia. A Ucrânia está em guerra com a Rússia desde 2014, tá, gente? Não é agora só. Agora que apertou, né, nos últimos 2 anos que apertou e realmente ficou extremamente violento lá. Mas quando eu entrei na Ucrânia, já tinha guerra. E aí eu fui num mercadinho, eu não me lembro em qual contexto, assim, mas aí eu vi, era um papel higiênico, tinha a cara do Putin. Aí eu olhei assim, cara, mas por que? É óbvio, né? Eles não devem gostar do Putin, né? E nisso eu cheguei num lugar chamado Lviv, que é uma capital ucraniana bem próxima da Polônia, e me convidaram para jantar. E eu fui nessa janta e eu vi que as pessoas estavam falando ucraniano e eu não tinha habilidade nem hoje para diferenciar o ucraniano do russo, que eles são muito parecidos. Às vezes eles até preferem falar russo, dependendo da pessoa, da criação, enfim. E eles começaram num assunto que eles começaram a ficar mais exaltados, e daqui a pouco um olhou para mim assim, tu concorda com Putin? E aí eu me veio aquela imagem do papel higiênico na cabeça. Aí eu, cara, o que eu falo aqui? O que eu falo? Porque na Argentina, quando alguém falava assim, cara, é Maradona ou Pelé? Aí eu dizia, Messi. Aí eu conseguia, sabe? Mas lá, cara, foi um dia que eu achei que eu ia apanhar. Porque se eu falasse qualquer coisa, eu ia desagradar pelo menos um dos lados. Então, assim, eu sei que eu saí corrido de lá, assim, eu tentei ali, nem lembro direito o que eu fiz, eu sei que eu cheguei, dei uma escapada, mas nesse período da viagem eu acabei passando por uma outra zona de guerra, mas esse eu entrei em zona de guerra mesmo, assim, era uma área do mapa que estava pontilhada a fronteira, eu não sabia o que era uma linha pontilhada na fronteira, no mapa, eu não sabia que isso é uma fronteira indefinida, e aí eu comecei a ver tanques e uns caminhões, assim, e todo mundo olhava meio atravessado para mim, todo mundo de militar. Eu falei assim, ok, eu tô chegando perto de uma base. Aí nisso veio um velhinho de caminhão e falou assim para mim, ó, com a mão. Aí eu, fala inglês? O velhinho, óbvio que não ia falar.
Aí ele só falava inglês assim, war, guerra. Eu tava entrando numa zona de guerra entre a Armênia e a Azerbaijão. Nossa. Ali. E aí ele fez eu voltar. Aí depois eu fui nas notícias, fui olhar onde eu tava. Teve um encontro meu com um urso na Transilvânia. Esse é um episódio bem aguardado da série, eu tenho que publicar isso, não publiquei ainda. Eu já botei alguns spoilers uma vez, mas não mais do que algumas imagens. Eu estava montando uma barraca bem perto, 2 quilômetros do castelo do Conde Drácula, lá no Castelo de Bran, é o nome. Perto de Brasov, na Romênia. Ali é a Transilvânia, e eu botei minha barraca dentro de uma floresta e tinham me falado que tinham lobos, poderiam ter lobos, mas todo lugar que eu chegava as pessoas diziam que era extremamente perigoso, então eu ouvia até certo ponto. E eu comecei a fazer a minha comida, daqui a pouco eu comecei a ouvir estalos de gravetos, e aí me deram um urso, assim, óbvio que eu vi aquilo, sair correndo, subindo a bicicleta e desci aquela montanha o mais rápido possível. Depois eu fiquei sabendo que era um filhote. Mas onde tem filhote tem mãe, né? Então eu não tô afim de... Não quis arriscar, né? Não quis arriscar. E tu teve na Alemanha também, né? Sim, na Alemanha eu fiquei, acho que uns 2 meses, assim. E como que chegou a visitar? Quais são as áreas que teve? A Alemanha foi um país... Quase todos os países teve seu ponto super interessante para mim, mas a Alemanha ela foi bem especial porque a minha família é de etnia alemã. Eu puxei meu pai, é bem brasileirão mesmo, mas a família da minha mãe é bem carregada pro alemão, assim. E a gente tinha... onde é a família Lammel lá? Eu tava meio que incumbido de encontrar as origens da família. Então foi meio... Quando eu tava na Alemanha eu fiz esse trabalho meio investigativo, assim, foi bem legal. Cara, eu gostei de tudo na Alemanha porque foi o primeiro lugar onde eu pude conhecer o Natal de filme, assim, nevando, com uma família alemã preparando bolachinhas de forno para mim, botando presente dentro de meias penduradas na lareira, assim, sabe? Tudo, cara, muito especial, sabe? Muito especial. E bom que eu desmistifiquei para mim mesmo aquela imagem que a gente tem dos alemães. Cara, o povo alemão é mais sisudo, mais austero, sim, mas, cara, a molecada é muito divertida, sabe? Então foi super especial, assim, em termos de... Fiz boas festas lá. A experiência... Sim. E assim, né, ouvindo tu falar, com certeza, assim, ter esse conhecimento de várias culturas é muito bacana mesmo. Sim, né? sim, eu já trabalhei para algumas empresas, depois que eu voltei para o Brasil, eu já trabalhei para algumas empresas multinacionais, fazendo projetos pontuais, e o diferencial é justamente isso, sabe? Eles querem alguém que se envolva no projeto para conversar com o cliente que é de tal região e que tenha... que já tenha, assim, ideia dos macetes da comunicação com aquele lugar, porque é muito diferente. O inglês britânico é diferente do inglês americano, ainda que os dois se entendam, é a mesma coisa a gente falando com o espanhol, talvez para ele seja mais próximo ainda, porque o idioma é o mesmo, mas muda palavras, muda a forma com que tu... os pronomes de tratamento. Então, assim, essa experiência que eu tive, ainda que seja um cara de bicicleta na rua, vivendo numa barraca, quando tu traz essa experiência para dentro do mundo dos negócios, ela é muito enriquecedora. E quantos idiomas tu conseguiu aprender? Eu aprendi 2, mas eu consigo entender 4. E é muito demorado o tempo, assim, ou vai se adaptando no dia a dia ali? Depende do aperto, né? Exato. Por exemplo, no francês, eu fiquei viajando na América do Sul, são 9 países que eu viajei, são todos língua espanhola, tá? Dos países que eu viajei na América do Sul. E o meu primeiro país, depois para um novo continente, que foi na Europa, foi a Espanha. Então eu saí de um período de 1 ano e pouco só falando espanhol. Então o meu espanhol ficou bem assentado. Tá? Eu conseguia me comunicar perfeitamente e entendia as diferenças dos espanhóis. Esse espanhol é chileno, esse espanhol é colombiano, esse já é da Espanha. Mas quando eu cheguei na fronteira, e isso é bem interessante, fazia tempo que eu não falava sobre esse tema. Quando eu cheguei na fronteira com a França, bateu um medo de verdade. Talvez um medo maior do que quando eu tive do Brasil para Uruguai. Porque ali era uma mudança extrema de idioma. Do espanhol para o francês. Cara, não tem nada. A sonoridade é outra coisa. Sim. E aí bateu um medinho. Aí era eu sentado assim, pedalava um pouquinho, parava embaixo de uma árvore para comer algum enlatado. Eu ficava sempre com o meu caderninho anotando frases, né?
como é que eu falo para quero ir no banheiro? Como é que eu digo que eu preciso de ajuda? E aí eu fazia umas setas e botava esquerda, direita, para frente, para trás, tudo no idioma local. Isso se tornou uma abordagem que eu fazia em cada novo país. Eu tinha sempre um guia para mim. Guia básico. Assim de sempre para frente, porque eu pedia informações. Eu preciso chegar no tal lugar. Como é que eu me comunico com uma pessoa que... As pessoas que falam inglês ou espanhol em outros países, geralmente são as bem jovens, tá? Os mais velhos, cara, talvez até saiba, mas não quer falar. Então, e é muito legal você como viajante se mostrar num primeiro contato, pelo menos tentando o idioma deles. Então, eu não falo nada de francês, mas eu tenho na minha cabeça, je ne parle pas, mais tu aimes les brésiliens? Eu falava assim, eu não sei nada de francês, mas tu gosta dos brasileiros? Isso já dava uma quebrada de gelo. E aí eu perguntava, tá, mas e tu fala inglês? Aí a pessoa às vezes sorria e falava, um pouquinho. E já era o bastante para eu conseguir desenrolar, sabe? De saber que eu tenho que ir tudo reto para chegar onde eu quero, sabe? Aquilo. Ou seja, para conseguir se desenvolver na vida, nós precisamos nos colocar em desafios. Os meus amigos de venda sempre falam que isso foi sensacional, assim, que ele diz que é da personalidade, assim, do meu perfil. Mas eu não me sinto uma pessoa de vendas. Eu acho que eu não sou um bom vendedor. Mas para desenrolar, para eu conseguir chegar mais perto daquele objetivo, funcionou. Então, eu não sei se vai funcionar para outras pessoas, mas para mim funcionou. Né? Que é a tua forma. É a minha forma, a exato. tua maneira. Não tem jeito certo, errado. Eu só acho que é importante tu ir, né? Tu se colocar em desafio. Te colocar na situação, exato. Tu te colocando e tu vai te moldando, né? Porque normalmente nos desafios nós temos o hábito de parar, fugir. Opa, aqui eu não consigo. Mas é necessário se colocar em desafio e seguir em frente. Porque muitas vezes temos medo de decepcionar, temos medos de errar. Eu tenho medo de errar, tenho medo de decepcionar. Mas é muito importante saber que é necessário seguir em frente. Porque só ali que vai saber o resultado, só ali que vai saber que aprendeu. Claro. Porque imagina se você chega na fronteira e diz, cara, eu não vou, porque não consigo. Mas não para, senta, anota, busca, procura saber como é. É aquilo de buscar a solução, né? Claro, Ou focar na solução, não no problema, né? Nem sempre. Teve momentos assim que, por exemplo, quando a minha bicicleta quebrava, ela era uma bicicleta de carbono e alumínio. Quando quebra o alumínio, cara, ferrou. Tem uma solda especial, enfim. E aí que entra as pessoas. É por isso que tu te adapta, assim, eu pegava, passava fita tape, cara, depois eu vejo, eu tenho que chegar num lugar, primeiro, urbano, né? E aí é engraçado que as coisas vão se conectando, assim. Eu sou bem, eu sou bem cético. Eu não acredito muito numa visão mais espiritualizada, mas eu entendo que eu não compreendi alguns momentos da viagem, coisas que aconteceram que foram muito fortes, de a bicicleta ter quebrado, e naquele dia, no dia que a minha bicicleta quebrou, a pessoa que apareceu para falar comigo falou assim, não, mas eu tenho uma loja de bicicletas, cara. E o cara deu um banho de loja na minha bicicleta, assim, deixou ela nova, sabe? Inclusive me pagou um hotel para eu ficar e pagou o conserto da minha bicicleta. Ele mandou uma pessoa que sabia fazer a solda que eu precisava. Então, assim, algumas pessoas veem o lado bonito da vida de encontrar, de ver o místico nisso. Eu procuro ver, e nenhum problema com relação a isso. Eu acho que se é a forma que tu vê beleza na vida, que show, né? Mas para mim foi muito mais assim, será mesmo que foi uma coincidência? Ou eu estava indo já para centros urbanos, que é mais fácil de encontrar esse tipo de ajuda, e eu dizia qual era o meu problema. Ei, a minha bicicleta quebrou. Eu estava me expondo para que alguém me oferecesse essa ajuda específica. Então, eu não sei se eu percebi, se eu fiz isso ou não, mas o fato é que a ajuda veio. E todos os momentos chave assim, onde eu precisei de ajuda, alguém intercedeu. E não era só no local, tá? Quando a gente estava conversando, eu falei que a minha bicicleta foi roubada. Ela foi roubada na República Tcheca. Já estava mais do que na metade da viagem.
E ela foi roubada por um descuido meu também. Claro que alguém não tem que pular uma garagem e pegar tua bicicleta e a culpa for de quem foi roubado. Não, mas eu não deixei ela trancada. Eu deixei a situação mais confortável para quem a roubou. Isso foi o que aconteceu. E a pessoa que me ajudou estava em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela falou assim, Aldo, me dá tua conta. Eu falei, não, cara, tu tá maluco. Essa bicicleta que eu tô vendo aqui, custa 2.000 euros. Aldo, me dá tua conta. Dinheiro da bicicleta. Pá! Que loucura, cara. Você entendeu? Será que passa pelo acreditar? Tudo vai dar certo? Cara, não sei. Mas será que esse cara teria me ajudado se eu tivesse tido um ego tão grande e não falado, para não falar na rede social, ei, gente, perdi a minha bicicleta e preciso de ajuda. Eu fiz uma vaquinha, mas uma pessoa só pagou toda a vaquinha. Entendeu? Quando a gente lida com o nosso ego nos sabota. O nosso ego fala, mas se eu vou passar aqui, qual é a imagem que eu vou passar? Sabe, qual é a imagem, se eu pedir ajuda, qual é a imagem que eu vou passar? Cara, eu sou completamente desligado hoje com isso. Eu não dou bola, sabe? Eu não dou bola mais para isso. Claro que eu tenho algum traço do meu ego, claro que tem. Todos nós temos, né? Sabe? É necessário? Claro. É o equilíbrio. Mas até às vezes é o ego que nos move, né? Que fala assim, não, eu consigo, deixa pra mim, eu domino isso, sabe? O ego nos ajuda muitas vezes. Mas o que eu me refiro as pessoas, cara, mas tu não teve vergonha cara, vergonha eu tinha de quando eu passava fome. Eu não passei fome, mas teve dias assim que a fome era terrível. Mas eu sempre consegui comer. Eu lembro na França, eu adotei uma malandragem, cara, que era o seguinte, na França eles comem pouco de verdade, tá? Aí, cara, como é que eu faço para comer assim, a estilo brasileiro, um montão? Eu chegava de manhã cedo, saía da minha barraca, batia numa porta. Cidadezinha pequenininha. Nossa, meu francês tá eu tô tentando lembrar. Bonjour, né? Bom dia, né? E começava a conversar assim. Eu tô viajando. E eu sorria para mostrar, eu tenho todos os dentes na boca, eu não sou assim, eu não tô vindo um pedinte, eu tô realmente viajando, tu pode me ajudar? Aí vinha, a pessoa dava um sanduichinho e uma caixinha de leite. Beleza, saía. Aí guardava. Aí ia na outra casa. Não tenho nada para comer hoje. Aí na terceira casa. Também não tenho nada para comer hoje. Eu sei que no final dessa minha expedição de 5, 6 casas, eu tinha muita comida. E eu sentava, e esse dia que eu tô falando para vocês é específico, foi na Normandia, no norte da França. Eu lembro que eu sentei numa lavoura, um sol super bonito, e comecei a abrir o meu queijo camembert, caríssimo aqui no Brasil, e aqui ó, de graça, né? Eu ali, ó, cortando com meu canivete sujo, meus dedos tudo cheio de unha, cheio de terra, não tomava banho há uns 3 dias, comendo, daqui a pouco passou um trator, assim, um cara laborando, né? Trabalhando a terra, olhou pra mim assim. E eu nunca vou esquecer, assim, eu quieto, comendo um camembert, um pãozinho, eu fazendo assim, sentado na lavoura dele. Levantando, tipo, oi, sabe? Estou só aqui, só estou tomando meu café da manhã. E o cara, tudo bem? E assim. Então, cara, eu não sei os momentos que hoje o meu ego fala mais alto, mas essas coisas só me mostram que, cara, é completamente desnecessário aquela, sabe? Eu fico pensando, não sei se eu estou conseguindo passar será o que eu ia conseguir fazer isso? Eu não sei. E é uma resistência muito grande resistência. realmente pelo ego, porque nós temos por isso que é aquela visão da evolução, que é passar pela experiência de vida, porque a vida ensina. Sim. E ali tem muitas pessoas têm uma dificuldade de passar por terapia pela dificuldade de falar. Cara, terapia é uma das melhores coisas. Eu acho que é talvez uma das melhores invenções que a gente tem aí. Que coisa bem boa a gente ter uma data e hora marcada para a gente falar aquilo que nos incomoda e conseguir ter uma visão profissional especializada dos nossos problemas. Porque muitas vezes, cara, a solução ela já está com a gente só não tem um norte. Não consegue sair da zona de conforto. Claro. E só de a gente verbalizar, a gente já consegue perceber. E aí percebe que qual era o maior segredo que você tinha na viagem, verbalizar. Sim. Falar dos seus problemas. E é por isso que um grande amigo meu falou para mim que o amadurecimento ele veio muito pelo ato de escrever, né? O ato de eu escrever esse livro, e isso é óbvio para mim, mas foi interessante ele ter percebido isso, que na escrita tu vai vendo a diferença, sabe?
vai passando. O início do livro, ele tem uma pegada e depois ele vai se transformando. É a mesma pessoa, sou eu. Mas os comentários vão mudando. Nós já temos os nossos princípios, mas tu vê ali no livro os valores se modificando. É muito louco, sabe? E isso é a chamada evolução. Então, para mim funcionou tanto que quando nos últimos dias da viagem, eu nem sei se eu posso falar agora, mas assim, nos últimos dias da viagem, cara, foi um momento muito meu. Eu registrei pouquíssimo. Eu lembro que eu estava no deserto do Irã, no Oriente Médio isso. Eu já estava, acho, há 2 meses no Irã. E eu já tinha vendido a bicicleta. Eu prometi para mim que eu ia dar a bicicleta para uma pessoa. Eu falava toda vez para mim, eu vou dar essa bicicleta, eu vou dar. E quando a pessoa veio assim, e essa bicicleta? Eu falei assim, eu te vendo. O lado comercial falou mais alto, né? Eu não consegui dar. Eu falei, não, eu te vendo. Aí eu comprei uma mochila e saí e viajei. As últimas semanas da viagem foi de mochilão mesmo, clássico. Eu queria esse momento para mim também. E, cara, vou te dizer uma coisa assim que hoje eu não... É difícil até de acreditar o cenário que eu construí para mim. Mas para mim foi muito vívido e muito normal. Naquela época foi... Eu estava no Irã e eu falei para mim, eu vou fazer minha última viagem, vou ficar sozinho, botei a mochila nas costas. Vocês lembram do filme 300? Uhum. O filme 300, os 300 de Esparta? Que no filme lá, não tem nada a ver com a parte histórica, mas assim, o filme tem o Rodrigo Santoro. O Santoro é o Xerxes naquele filme, é o rei persa. Eu estava na cidade, eu estava em Persépolis, no Irã, que é onde está enterrado o Xerxes. E tinha uma montanha muito bonita. Bem assim, essas de filme que tu vê no deserto, uma montanha de pedra, estilo Indiana Jones, assim, sabe? Ninguém, cara, era só vilarejos. Pra tu ter uma ideia, quando eu tava indo pra lá, eu vi 2 que eles chamam os Sherpas, são aqueles velhinhos do deserto com um monte de cabritinho, sabe? Subindo, assim, a montanha, literalmente com um cajado, sabe? Assim, e eu fiz vídeos deles, assim, eu perguntei, né, tipo assim, sinalizei se eu podia subir a montanha, eles, tudo bem. Tá, subi lá, montei a barraca lá. E eu fiquei 2 dias nessa montanha. E depois eu vim a descobrir que nessa montanha onde está sepultado o Xerxes. Esse o filho do Dario, o rei persa. Eu fiquei nessa montanha me despedindo da viagem. E ali era um Aldo muito diferente. Não era o Aldo das festas, que chegava nas festas, eu tinha sempre 3 roupas, uma bem social. Chegava nas festas, eu pegava lá a garrafa de cerveja de qualquer pessoa que estava vazia, ia no banheiro, lavava, enchia d'água. Pronto, ninguém sabia que não era bebida. Eu ficava aqui, ó, tô camuflado, aqui, ó, bebendo na festa, como todas outras pessoas. Sou um turista, não sou um viajante. Sabe? Sou um turista. Aqui eu sou um turista. Lá não, eu era um viajante mesmo, cara. Sentado dentro da barraca, escrevendo os últimos capítulos. E foi uma conexão que é muito difícil de explicar. Era como se eu estivesse me despedindo mesmo daquela minha versão, sabe? Que era óbvio que eu ia voltar pro Brasil, as coisas não iam ser a mesma coisa. Eu tinha mudado. As pessoas que eu deixei para trás para poder fazer a viagem também tinham mudado. 4 anos as pessoas mudam, cara. Sim. Tu também. Agora tu te imagina vivendo por 1135 dias, novidade, ininterrupta. Todo dia uma novidade, todo dia uma nova cidade. Eu acordava nos lugares e eu não sabia o nome da cidade que eu estava. Mais do que isso, eu não sabia o nome da pessoa que estava me hospedando. De eu acordar e falar assim, ok, Irã, Isfahan, e o nome da pessoa é Omar. Ok, tá, levantei. Tinha vezes que eu não sabia responder as 3 perguntas. É bizarro, precisava de mais tempo, sabe? Sim. Então, assim, lá na barraca eu fiquei assim, ok, cara, terminou minha viagem. E ali foi um choro muito gostoso, de despedida, sabe? E, eu vou ver minha mãe, vou ver minha irmã, vou ver meus amigos. Cara, eu vou fazer churrasco com os guris. A gente vai jogar pôquer, fumar charuto e falar besteira. Coisas que eu não fazia há 4 anos, entende? Sim. Eu tinha tanta coisa para falar para os meus amigos que eu não sabia se eu ia conseguir falar. Porque, cara,
esse papo que a gente está tendo aqui, eu nunca tive com os meus amigos pessoais, porque quando a gente está junto, a gente é os adolescentes. É como se a gente não evoluísse entre nós. Sim. A gente sempre, quando está um com o outro, a gente resgata quem a gente era quando andava de skate, quando falava besteira, sabe? Quando andava de bermudão largo, camiseta larga, por charqueadas, roubando bergamota do meu vizinho. A gente é esses caras, ainda que um seja sócio de uma mega empresa de finanças, o outro passa o tempo todo viajando entre o Brasil, a negócios. E era como se eu tivesse um prelúdio, assim, quando eu estava nessa montanha, de que tudo isso que ia vir dali para frente, sabe? De que as coisas não vão ser mais como eram na viagem. E que talvez isso seja bom. Então eu termino o livro assim, mais introspectivo. E eu voltei, eu não sei se eu consegui nos primeiros momentos, mas eu voltei assim, eu vou estar aberto a viver uma boa vida, mas uma vida que não é um cara que muda de país todo dia. Eu não vou ser um super-herói para mim mesmo para sempre, eu vou ser um ser humano normal, sabe? Sim. E eu quero trazer o que eu aprendi comigo, mas eu quero pôr em prática. Então, como é que eu ponho em prática isso sem parecer arrogante? Sem tu estar falando um assunto e dizer assim, ei, olha só, eu já tive lá. Às vezes, essa frase ela não cabe, porque quando tu viaja o mundo, tu passou por tanta coisa que tu poderia fazer comentário de tudo, e às vezes é bom a gente não comentar. Para dar espaço para as outras pessoas também ter o seu momento de destaque naquele assunto. E isso é difícil, que tu só pensa nisso quando tu tem essa bagagem. E que bom que eu tenho ela. Eu não reclamo dela. Mas ela tem... eu não sei se peso, por a falta de outra palavra, mas ela tem um peso, sabe? E eu tento fazer com que esse peso de ter vivido muita coisa linda, de ter visto coisas incríveis, que o significado da palavra incrível, de algo que não é normal, eu tive muitas vezes na viagem. O incrível. Mas eu sei que não tem como eu manter esse ritmo. Então tá tudo bem hoje. Então eu tento implementar o que eu aprendi no meu entorno. Seja, ei cara, vamos ser mais tolerante nessa tua postura, me conta qual é o teu ponto de vista, no mundo polarizado que a gente está, né? Desde político, como todo o resto. Mas é isso, tentar trazer o que eu aprendi para o dia a dia. E eu fiz uma live uns 2, 3 anos atrás com uma menina, a Rebeca, que ela mora em Minas, e quando eu fiz a live ela tinha 19 anos. Com 12 anos, o pai dela foi morar em Dubai. Então, ela adolescente, saiu, passou acho que 5 anos em Dubai, né? 5 anos. E quando ela retornou, eu questionei com ela, conversando qual foi a sensação de voltar. E ela falou exatamente isso que você falou, é que tudo muda. Teoricamente, ela foi, entre aspas, tirada do convívio dela, do adolescente, dos amigos, porque o pai foi morar fora, foi com a família, foi lá, vivenciou em Dubai a experiência dela. Quando ela voltou, só que ela voltou com aquela imagem na mente de reencontrar os amigos, mas tudo tinha mudado. E é interessante ter essa percepção que tudo muda, nós estamos numa mudança, o planeta muda. Por que nós vamos ficar resistentes num único pensamento, numa única ação? Sim. E quanto que é importante se permitir viver experiências novas. Não só, vamos viver só a viagem, não, viver o novo. Porque se eu sou colorado, não assistir um jogo na arena, ou vice-versa, ou escutar uma música diferente, o quanto que isso me traz de experiência, o quanto que isso me traz de vivência. Claro. O quanto que é valioso se permitir. Muitas vezes eu quero empreender e não vou pelo ego, o meu ego traz medo, traz angústias. Por que não se permitir errar? Eu acho que quem está com medo de empreender já está numa situação confortável, porque, cara, quem realmente precisa empreender para achar uma solução para um momento de vida, geralmente quem está apertado vai dar um jeito, sabe? Vai dar um jeito. Eu estava no Equador e aí eu queria muito ver um vulcão e eu não tinha como ir para lá, então e me manter lá por alguns dias. Lá é um lugar bem
bem turístico, caro. E aí eu cheguei lá e falei eu nunca tinha feito isso na vida. Eu cheguei lá pro dono de um hostel e falei assim, eu falo espanhol, falo inglês, tudo fluente, e se tu me der um quarto por 2 dias, eu trabalho aí pra ti aí chamando turista. E o cara na hora, beleza, fechou. Cara, não falava inglês. Aí eu fui pra frente assim, tudo bem, eu não falava inglês, mas quem disse que eu não conseguia fazer os gringos entrar no hostel? Cara, eu tava morrendo de fome, precisava fazer dinheiro. E precisava ter um lugar pra dormir, porque lá é frio, é muito alta. Eu esqueci o nome do vulcão, enfim, pouco importa. E aí eu lembro que eu começava assim, com mímica. Vem cá, aqui, hostel, ó. Buenaço, muito bom. Very good. E aí tu disse que tu não é vendedor ainda? Mas aí que tá. Se eu, hoje, mas eu não atuo na área comercial, nem que me paguem, de verdade. Não, me paguem bem, não quero, não gosto. Mas quando tu tá na necessidade, tu tem que fazer acontecer. A dor ensina germente. E tem pessoas que levam isso todo dia nos negócios e vivendo uma vida de bonança, uma vida de muita qualidade, mas tem esse espírito de, cara, se eu não fizer, não vai acontecer. E aí tem pessoas que angariam um sucesso profissional muito com essa postura, né? De, cara, não deixa passar uma oportunidade, sabe? Vai dar cara a tapa. Eu queria ter mais esse sangue nos olhos, mas quando eu me vejo numa situação de necessidade de conseguir algo que eu quero, eu realmente eu vou por caminhos que eu nem imaginava, né, dentro dos meus valores e princípios. Descobre a tua força. Exato, de fazer acontecer. Né? E a nossa força, realmente, né? Essa semana também aconteceu um episódio de algo que era até improvável de acontecer. E na hora eu falei assim, um não eu já tenho, eu vou ali. E realmente eu não esperava um sim. E de repente aquele sim veio. E aí eu vi assim, e já pensou se eu não tivesse tentado ou ousado, porque achava que eu não era o momento, não era a hora, que eu não ia ser escolhida. Se permitiu. E eu me permiti e recebi uma notícia maravilhosa, fiquei muito feliz com a oportunidade, que nem digo, ela passou, eu peguei mesmo sem saber se ia ser possível ou não, mas é que nem tu diz, é a gente aproveitar as oportunidades, porque elas vão passar, e se a gente não aproveitar, e às vezes é justamente isso, aí isso me levou o que agora? A ter um novo desafio. Falei, bom, a oportunidade está aqui, e essa oportunidade me fez, vai me fazer eu ter que me desafiar mais. E eu falei, então, vamos lá? Só que a vida é engraçada porque quando vence um obstáculo, aquele obstáculo te traz um outro obstáculo maior ainda. E aí passa por aquele obstáculo, vem outro maior ainda. E o que te dá a força para vencer esse obstáculo é olhar para trás, aquilo que você fala, olhar para a sua história de vida. E como que eu fiz para passar por esse aqui? Se eu passei aqui, deu certo. Não. A gente vai enxergando um degrau de cada vez, né? Tu não vai conseguir enxergar toda a escadinha. Mas, cara, vai um degrauzinho de cada vez que vai dar certo, sabe? Tu vai indo, quando vê, tu já subiu meio escadinha. E aí, onde nós falamos que é viver o presente. Viver o presente, estado de consciência. Aldo, nós chegamos no nosso momento X, que é o momento do nosso parceiro, Compass. Que aí ele vem com 2 perguntas. Eu sempre faço uma, mas vem com 2 perguntas. A primeira pergunta, olhando para trás, qual é o teu legado? Eu sempre tenho uma visão assim, todos nós vamos morrer, isso é fato. Ninguém vai fugir. E aí vem uma questão da vida, assim, que eu digo, se quando eu chegar na hora de morrer, eu quero ter, pelo menos, um momento de percepção de qual é o meu legado. Será que eu passei pela vida à toa? Eu não quero... Isso não quer dizer que não passar pela vida à toa, que vai fazer algo muito grandioso. Né? Mas o que eu passei? Qual foi o meu legado? Eu te pergunto hoje, qual o teu legado? Não é um tema que eu costumo pensar. Cara, mas eu te digo assim que o meu legado são pessoas que eu não conheço, que estão espalhadas não só pelo Rio Grande do Sul, Brasil, literalmente mundo, que tendo o livro, o meu livro ou não, são pessoas que foram impactadas pela viagem, talvez por causa do documentário, que tomaram decisões que afetaram diretamente e positivamente a vida delas. E tem muitos desses casos de... Ei, cara, comecei a viajar
porque eu vi um dia os teus vídeos e falei assim, esse cara tá viajando com nada e eu tenho uma grana, então eu vou conseguir. Que a pessoa teve coragem de dar o primeiro passo. E são pessoas que têm um pouquinho dessa história, um pouquinho de mim com elas. E pessoas, como eu disse, que eu não conheço. E, cara, isso é legal, é muito legal, sabe? É impossível tu não lembrar dos teus amigos num dia que tu sentou com algum deles, num dia de um momento muito importante para ele, e você disse alguma coisa que tu sentiu, tu viu nele que, uau, aquilo ali fez a diferença para ele, confortou ele. Ele lembra, ele fala sobre aquele dia que a gente teve uma conversa séria, uma conversa que algo se moveu ali dentro, sabe? Isso já é especial com amigos nossos. Agora tu imagina tu descobrir que tu afeta pessoas que tu não conhece positivamente, sabe? E quando eu penso em legado, eu acho que dá para dizer o livro é um legado e pode soar egoísta, mas é um legado que eu deixo para mim mesmo, porque tu sabe que, como eu disse antes lá no início, o meu medo de olhar para trás e falar assim, cara, eu não vivi nada, eu só sei coisas que me contaram. É muito diferente tu saber de algo que te contaram do que algo que tu realmente viu, que tu viu, tu esteve lá, tu presenciou, tu sentiu, tu teve o tato e o cheiro da parada, né? E o livro, ele é um lembrete para mim de que, cara, por um momento tu tirou um dos teus sonhos do papel e tá aqui. É pesado, tem quase 1 quilo e tem quase 2.000 pessoas por aí com isso aqui, pelo menos na prateleira. Lembrando que tu existe. E isso é muito legal. Porque se eu conseguir ser lembrado e a pessoa sentir alguma saudade do que eu trouxe para ela, puta, cara, que legado. Massa, né? Diretamente, pelo livro diretamente, fora os indiretos. Exato. E para você ter uma ideia, nós seres humanos, nós não temos noção do tamanho da nossa força e o alcance. A força, o poder do nosso alcance. Para você ter uma ideia de um simples ato. Né? Assim, como que chegou o nome do Aldo para nós? Né? Nós estávamos pedalando, eu e a Lucinéia, convidamos um amigo nosso, o Luciano, e fomos pedalar, fizemos uma volta de 20 quilômetros, nós chamamos aqui de a volta dos colonos, que passa pela área ali dos colonos. E nós brincando ali, conversando, o Luciano, gente boa pra caramba, e o Luciano agora ele está indo, não sei se já foi, mas está indo para os Estados Unidos, né? E nós conversando de resenha, ele disse, eu sei quem é um cara legal para vocês levarem para o programa, já que vocês gostam de viajar. Aí, quem? Eu estou sempre atento, né? Falou, quem? O Aldo, o charcadense que viajou de bicicleta o mundo. Mas capaz, ele passa o contato. Ele passou o contato e entrou em contato contigo. Será que eu contigo. conheço ele, o Luciano? O Luciano, depois eu vou te enviar o Instagram dele. Obrigado, Luciano. Obrigado por compartilhar a história. E nós não temos ideia do alcance, do nosso alcance. Muitas vezes nós nos achamos tão pequenos. Eu sempre uso exemplo. Eu não vendo a pessoa que vende água, ela não vende água, ela mata a sede. A gente não sabe a história da pessoa que vem ali. Senão, tem vezes que eu comento com a Lucinéia, a gente olha a cidade por cima, assim, ou chegando em Porto Alegre, que passa ali pela nova ponte, que consegue ter a visão de Porto Alegre. Cara, quantas histórias? Quantas 2 milhões de pessoas ali, de habitantes, 2 milhões e meio, quantas histórias, quantas bagagens que aquelas pessoas têm. Então, nós não temos noção do quanto que nós podemos alcançar. Então, aquela história do Mário Sérgio Cortella, fazer o seu melhor nas condições que tem, de alguma forma, quando você é verdadeiro, vai alcançar, né? E indo para a nossa segunda pergunta, que é impossível deixar de perguntar, assim, o que é a vida, cara, para ti? Hoje, se tu olhar, assim, um momento dessa tua experiência de vida, o que é a vida, cara? Cara, a vida é uma oportunidade única que tem um início, um meio e um fim. E eu tento fazer, de verdade, sem demagogia, fazer com que as pessoas que estão ao meu redor tenham satisfação de estar na minha companhia, porque, cara, hoje em dia a gente perde tempo com tanta besteira, com tanta coisa, que às vezes saber te relacionar com as pessoas, ser transparente, ser verdadeiro,
E eu posso dizer que isso hoje eu não posso reclamar. Eu tenho pessoas que estão perto de mim que são, uau, fantásticas, que me dão todo o apoio que eu preciso. Eu acho que a vida é isso, é uma troca, uma experiência, mas que tem um início, meio e um fim. Eu realmente não... eu tenho, como eu te disse, uma visão mais cética. Eu não acho que... Eu não te digo assim, ó... que tu tenha toda a graça, que tu vai ter tudo que tu merece. Eu não te desejo isso, sinceramente. Como é que eu posso dizer? Eu acho que se eu quero isso para ti, eu posso te ajudar a tu conquistar isso. Eu posso interceder para tu ter isso, para tu ter uma vida melhor. No que eu posso fazer? Te apresentar para uma pessoa que seja um novo parceiro de negócios teu. Eu gosto da prática e essa é a vida que eu encaro e isso para mim é vida. É tu usar a tua única oportunidade que tu tem, que é o agora, de expressar quem tu é. Quem tu é, sabe? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, mas é isso. É bem ampla, mas... É que eu não quero dizer que a vida aqui são um amontoado de células químicas e física, tá? Tá entendendo? Mas é isso, é de usar a minha oportunidade de estar aqui, respirando, para mudar o meu entorno e me divertir com essa jornada, que tá logo ali o final, e eu não quero chegar rápido lá. Mas você respondeu muito bem, porque a vida ela é isso. Nós só temos o agora. Nós podemos ter várias projeções, várias crenças, mas não adianta, eu só tenho o presente. Eu não sei o que vai acontecer no próximo segundo. E a vida é isso para mim também. E ontem até aconteceu, eu não consigo esquecer de um acidente básico, né? Não tenho culpa com isso, mas ela foi beber água da garrafa e estava aberta, tomou um banho, cara, me deu uma crise de riso, assim. E ela meio que ficou meio brava, assim, existem tantas coisas ruins no mundo, deixa eu rir, cara. E aí eu acabo rindo também, né? Não tem nem como, foi tão engraçado. Então a vida, como você falou, a gente perde tanto tempo com bobagens, perdemos, aí quando eu olho para trás, assim, se passou, a vida passa muito rápido. Quando se vê já é noite, daqui a pouco já é final, agora já é final de ano. Eu acredito também que a vida é isso, né? Por isso que nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender a viver. Porque depois, quando passou, já era. Sim. Não tem como voltar atrás, já era. O tempo é perecível, ele vai e não volta. Essa flecha está indo numa direção só, né? Porque é para frente. Até porque, como você falou, é a mesma coisa do teu livro. Você iniciou a conversa escrevendo de uma forma e terminou de outra. E nunca mais você vai conseguir escrever um livro e iniciar da mesma forma, porque esse tempo já passou, cara. Com essa imersão aí, nem quero, cara. Foi muito difícil. Mas já passou, né? Já passou, não tem como. O teu momento é hoje, a forma de viver é outra. E nós precisamos entender que a vida ela é isso, aproveitar o momento. Eu não tenho como expressar gratidão, porque para mim eu adoro ouvir, né? Pela tua presença, agradecer o pessoal, os ouvintes que estão conosco, mandaram um monte de mensagem aqui que eu estava prestando atenção, não consegui responder o pessoal. Estava realmente agradecer e te deixar o espaço para falar diretamente do teu livro, como que encontra a rede social. Facinho, só digitar dia 922 no Google e ele vai encontrar. Ou o meu nome, Aldo Lamel. E é isso aí. Facinho. É o livro que eu tenho para dividir hoje com as pessoas. São essas memórias e eu quero dizer que não é uma aquisição boba. É um livro que, no mínimo, vai te enriquecer, pelo menos com uma outra visão das coisas. Não é passar por uma cidade, outra, e dizer o nome da cafeteria. Não. Tampouco é alguém que vai lá e fica aplaudindo o passarinho, cantando na janela, a borboleta que pousa na ponta do nariz. Não é isso, cara. Eu falo sobre um adulto que está sozinho no mundo e louco de vontade de conhecer gente, fazer festa, comer comida nova, experimentar cheiro dos lugares, ver, tocar. É isso. Se isso conversa com o que tu busca numa leitura, cai de cabeça aí. Você vai gostar.
Show de bola. Eu acredito que o programa conseguiu passar a mensagem da viagem, porque conseguimos falar sobre a viagem, mas sem falar exatamente dos pontos específicos da viagem, mas do que é o verdadeiro sentido que você busca. E tem também quem... mas será que eu vou gostar? Não sou muito da leitura. Cara, bota no Google, no YouTube, o meu nome lá, ou então o livro, né, o Dia 922, que vai cair dentro do documentário. E tem vários episódios. Não está todo publicado. Eu ainda prometo que nos próximos 20 anos eu vou terminar de publicar isso. Mas tem pelo menos ali uns 10, 12 episódios que mostra essa minha jornada, pelo menos na América do Sul. E eu pretendo muito em breve... vamos ver se eu consigo cumprir a minha palavra aqui, fazer um contrato social aqui, né? Que eu vou criar, botar os episódios da Europa e depois, por fim, no Oriente Médio. Né? Mas tem muito vídeo e eles estão conectados diretamente com o livro, né? Sim. Eu assisti, vale a pena. Legal, vale a pena. Realmente, assim, o que eu tenho a dizer, né? Que um dia também, com 22 anos, eu me achei tão corajosa de mudar de um estado para o outro, sozinha também. E fui, sem conhecer ninguém, e viver uma vida. E, para mim, isso foi algo, naquele momento, com eu acho que para qualquer 22 pessoa que anos, isso, realmente, sim. Mas ouvir a tua história, assim, a força que tu passa, louco, né? a resiliência, isso, assim... Tipo assim, com certeza a gente olha para o nosso dia a dia e vê assim, tem tanta coisa pequena que eu não enfrento. Eu acho bem importante a gente não pôr na balança... Tipo, eu entendi o que você está dizendo e faz total sentido. Mas é importante a gente, de novo, não criar um ambiente para se sabotar. Tipo, uau, olha o que ele fez. Putz, eu não consigo sequer ir ali no mercado agora, na chuva, e comprar logo o que eu tenho que comprar para o café. Esse não é o ponto, mas... Até porque, quando tu descobrir que algo é importante para ti, o esforço ele não é tão grande, porque tu quer aquilo. Sim. E querer é muito diferente do gostaria, cara. Eu gostaria. Não, tudo bem que tu gostaria. Agora, quando tu quer, é uma palavra bem potente. Quando tu entende ela, o querer. Né? Sim. Então, vai atrás, pega, é teu, tá lá, mas vai, sabe? Ninguém vai por ti. Sim, e foi exatamente isso quando eu fiz, porque eu queria aquilo também, do miolo de charqueados. Não, eu quero conhecer outros lugares, eu quero ter a oportunidade de ir, só que eu acabei indo e ficando lá, né? Mas, só por 20 anos, né? Só por 20 anos. Por 20 anos. Mas, assim... Quem nunca? Quem nunca, né? Mas isso realmente, assim, é maravilhoso, com certeza. E é que nem tu diz, cada um tem o seu momento, né? E cada um sabe o que é melhor para si. A gente jamais pode nos sabotar ou nos limitar ou achar que nós somos menos ou mais. Então, gratidão assim, por compartilhar a tua experiência. Valeu, gente. Não, eu fiquei com a curiosidade de ler cada palavra do livro. E também para quem não tem pessoas que... eu sou um que eu prefiro os digitais. Então, tem lá na Amazon também. Digita lá... Dia 922, vai ter o livro, a versão digital também. Eu gosto do livro físico. É mais acessível, é legal, né? É que eu gasto em dobro, né? Eu gosto do livro digital, falo, mas esse livro eu vou querer na minha estante. Aí eu vou lá e compro também Aí gasto em dobro, né? Tá pior ainda agora. Mas muito legal. Parabéns pela tua coragem e com certeza teu legado tá bem desenhado aí no mundo. Cara, se esse bate-papo fez sentido para uma pessoa que seja... É o que nós falamos. É o que a gente sempre fala. É o propósito. De bola, né? E o propósito, quando a gente teve a ideia do programa, foi justamente esse, sabe? De poder né, levar para outras pessoas a história de cada um e que possa inspirar outros, porque às vezes estão ali, eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei. Então, assim, a história de cada um que vem aqui, a gente tem essa certeza de que para alguém... está contribuindo, e para nós, então, nem se fala, né? Não tem como explicar. É verdade. É o caminho. E também tem aquela visão que é fácil, quando vê o cara no topo lá, é fácil. Mas vai viver a história dele. É fácil ser o Ronaldo Nazário quando ele tem um dom, vai viver a história dele.
O Dom. Né? Ele não trabalhou, né? Ele não teve que treinar, não né? teve que treinar. Às vezes a gente fala por força do hábito, por costume de dizer, uma pessoa talentosa. Mas quando tu para e pensa nisso, cara, às vezes tu tá tirando o real mérito da pessoa que trocou muita coisa para chegar naquele nível técnico que ela tá. Uma coisa que eu gosto de pensar sobre a minha história, eu só escrevi um livro e tá tudo bem, é só um livro. Tem pessoas que fazem coisas que... para os olhos de muita gente, é muito mais impactante e tal. Mas quando eu me propus fazer o livro, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa bem feita. E eu tomei ele para mim, no sentido, não é só a minha história, era um projeto que eu queria provar para mim mesmo, de que eu podia desenvolver um projeto não só para os meus clientes, mas um projeto para mim. Então, o valor que esse livro tem para mim, o documentário, esse pacote de memórias é algo que eu me orgulho, não porque eu entreguei, mas porque eu entreguei e é muito bem feito. Muito show. E agradecer também os guris, o Luiz, o Wagner, que se desafiarem a iniciar um projeto da rádio e a rádio ela vem valorizando vários talentos da cidade, do estado. Tem o Otávio, que o menino dele viajou também jogando futebol. Aí o pessoal fala, mas eu não sabia que tinha um charcadense que jogou na Alemanha. Tem um cara que viajou o mundo. Cara, cidade, todo lugar tem. E nós precisamos valorizar. E a rádio vem com esse propósito de dar uma oportunidade das pessoas conhecerem. Cara, tem coisas boas. Claro que sim. Tem coisas boas. A gente só precisa fomentar mais, fazer exatamente isso que vocês estão fazendo, de fomentar a nossa cena local do empreendedorismo cultural, botar as pessoas para se conhecer, para sentar numa mesa, assim, olhar, né, no tete-a-tete e trocar uma ideia. Né? Sim. Isso é enriquecedor, gente. Isso vale muito a pena. Vale muito. Vale muito a pena. Então, agradecendo mais uma vez, Valeu. Dando boa noite pro pessoal e até semana que vem. Bom final de semana, um bom resto de feriado, né? Obrigada, boa noite.